Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. E hoje é quinta-feira, todo mundo já sabe, mas a gente sempre lembra, né? Sempre bom dar uma lembrada, você que está chegando agora na Jovem Pan. Nas quintas-feiras, aqui na número 1 do Brasil, no Rock and Pop, a gente fala de saúde. E quando a gente fala de saúde, doutora Natália está com a gente. Fala, Natália, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Doutora e você? Natália Rezende junto com a gente, tudo certo aqui também. Frio pra caramba, né, Natália? Super frio, tô quentinha aqui. Hoje tá melhor, né? Porque lá fora a gente tá 11 graus e aqui dentro do estúdio, temperatura de ar-condicionado, 22. Tá, aqui agora, tá gostoso. Para 11 lá fora, a gente tá o dobro da temperatura aqui dentro. Sim. Né? Agora, essa situação é complicada mesmo. As subidas e descidas, a gente já falou sobre essas situações aqui no nosso Falando de Saúde, né, Natália? As rinites, todas as ites. Haja organismo para aguentar, viu? Mas hoje a gente vai falar também de um tema super importante. A gente vem falando, né, nas últimas 2 semanas do Agosto Dourado, que é aquele mês onde a gente chama a atenção para a questão da amamentação. Semana passada a gente teve uma convidada especial junto com a gente aqui. Mas agosto também tem uma outra cor que é super importante e é justamente sobre ela que a gente vai falar hoje, que é o Agosto Lilás, que é o mês de proteção contra a violência à mulher. Extremamente importante, não Muito. Só nesse mês, como a gente sempre faz questão de reforçar essa fala, vamos dizer assim. A gente tem alguns meses que são expressivos para fortalecer essa luta, né? Mas e é uma coisa... a gente pensar nisso o ano todo, Exatamente, né? todos os dias, né, Natália? Fala um pouco pra gente do Agosto Lilás, então, de uma forma mais geral. Você como representante, né? Sim, do grupo feminino, né? Isso. Eu achei que a gente não poderia deixar de falar desta pauta, porque foi uma iniciativa muito legal do Ministério da Saúde, né? Essa campanha foi lançada na semana passada, o Agosto Lilás, em comemoração também dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Verdade. Um marco. A Lei Maria da Penha é um marco, viu? Exatamente. Tudo bem, né? Poderia ser colocado em prática de uma forma mais eficiente. Às vezes a gente percebe que falha um pouco, né? A iniciativa é a muito... iniciativa é sensacional, né? Maravilhosa, exatamente. Mas precisa fortalecer um pouco mais a prática de fazer a lei valer no Brasil, Exatamente, porque... Já iniciando, né, muitas mulheres não denunciam porque sabem que não vai ter a vigilância, né? E que muitas vezes aí ela vai denunciar, aí que pode piorar. Fica pior, é verdade. A violência contra ela, né? E essa campanha, ela é bem interessante porque reforça que as mulheres podem, ou alguém que identifique algum caso de violência, ligar no 180, né, 180, o número, para fazer essa denúncia, que é um canal exclusivo de atendimento à mulher. 180. 180. E a denúncia pode ser anônima, inclusive, E a denúncia, né, pode ser anônima, exatamente. Então, tanto para você denunciar alguém e não se expor, ou você mesma, né, denunciar algo que está acontecendo contra você. Então, ou alguém da sua casa, né? Uma filha, por exemplo, né? Então, é anônimo, sim. E você só tem que identificar o possível agressor, né? Claro. E é muito interessante mesmo. Eu estava até buscando dados aqui, eu até vou pegar para a gente ler, né? Porque número a gente não decora, mas... Não dá. Pega a colinha que não tem problema. A gente sabe que número é difícil. E é legal a gente ler e falar o número correto, né, Natália? Sim, essa é a parte importante também, né? Como essa campanha é muito nova, em 2023 eles, né, fizeram um levantamento, são os dados que tem aqui no site do governo. 1.467 mortes de mulheres por feminicídio no Brasil. Nossa, é muita coisa. Muita coisa e muito triste, porque na verdade desde que a lei foi criada, ano passado foi o maior número que a gente teve de feminicídio no Brasil. Olha só. Então, por isso, essa iniciativa de se criar, né, esse canal e falar mais disso. No site do governo tem vídeos, né, mostrando, porque muitas vezes a gente nem identifica uma violência contra a mulher, né? Então, às vezes, as mulheres têm dificuldade de se enquadrar nisso, né? As mulheres que sofrem violência, quem nunca olhou um relacionamento abusivo e fala, nossa, como que a fulana vive desse jeito? Mas a fulana parece não perceber. Porque ela já está tão dentro daquilo, aquilo já faz parte da vida dela, do dia a dia dela, que ela não percebe que está num relacionamento abusivo, né? Que não pode ser assim, que não é justo, não é coerente. Exatamente. É uma questão, nossa, não tenho nem palavra para
para dizer a respeito disso. E eu acho que esse ponto do 180 também é importante justamente por causa disso, né, Natália? De repente, até uma frase super antiga, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, eu discordo. Eu também. Eu acredito que... Tudo quando tem você, limite. quando você tem uma situação, ok, tem, né? Lógico, relacionamentos, né? O nome já diz, você se relaciona com a outra pessoa. Então, existem pontos onde pode haver uma discordância. Claro. Ok, isso aí é válido. Com respeito. Exato, esse é o ponto principal. E a partir do momento onde não há mais o respeito, né? Entre uma parte e outra, aí deixou de ser uma coisa normal, vamos dizer assim, né? Passa a ser, sim, um relacionamento abusivo e é extremamente importante. Eventualmente, como você comentou, né, Natália? Às vezes o vizinho, às vezes um amigo, a amiga, está percebendo que a situação está passando do limite. Então, escutando antes... muitas vezes, exatamente. né? Em casa, barulho, gritos. Exatamente. Eu acho que essa iniciativa é extremamente importante. A gente espera que ela também tenha o outro lado, né? De realmente se transformar em ações efetivas, né? Sim, com certeza. E eu acho que é até legal, às vezes, a gente ligar, vamos supor, eu não sei se eu quero denunciar, eu tô na dúvida. Liga no 180, conversa com o atendente para entender muitas vezes, né? Se aquilo se enquadra num tipo de agressão, a pessoa que está do outro lado, ela vai também conseguir te orientar. Então, eu acho que você não precisa de primeira, né? Você pode ensaiar muitas vezes... Sim. Buscando informação, ligando no 180. E o pessoal do 180, então, também tem esse preparo, vamos dizer assim, para conversar. Não é um atendimento automático. São né? pessoas mesmo que estão lá preparadas até para esclarecer dúvidas de quem ligar. Eu acho que é como a gente liga para a polícia, né? Para relatar alguma ocorrência. Entendi. Né? Às vezes que eu precisei ligar, por exemplo, um acidente de estrada, era um atendente mesmo que fazia fez todo o processo. O processo, exatamente. E olha que interessante, absurdo, né? A violência, ela cresce entre 20% e 30% em dias de jogo de futebol, acredita? Dentro de casa. E também foi levantado esses dados recentes, principalmente quando o jogo é na cidade. Então, vamos por, vai jogar São Paulo e Santos. Lá em Santos, a violência em Santos aumenta. Que coisa. Isso já é estatística, estudo que foi feito mesmo a respeito. Exatamente. Se eu não me engano, cresce cerca de 30%. Que coisa. Aumenta 23,7%. E chega a 26% quando é na própria cidade. Registro de lesão corporal. Que isso. Olha só que coisa absurda, né? Como é que pode? Não, assim, eu li isso aqui e falei, não é possível, né? Mas sim, é possível, viu? Acontece, né? Não deveria, mas sim, infelizmente acontece. Até por conta disso que tem a campanha e que a gente reforça aqui essa condição. 180, esse é o telefone para você fazer a sua denúncia, ou até se você ficou na dúvida, tipo, você está presenciando um relacionamento e fala, nossa, eu acho que está passando um pouco do ponto, né? Sim. Às vezes palavrões, porque a violência ela não é só física. A física é quando já extrapolou o limite, né? Eu ia colocar isso. Mas ela começa antes, né, Muito Natália? antes, né? Começa exatamente com a falta de respeito, com colocar a outra pessoa para baixo, que é o famoso assédio moral mesmo, né? Com certeza. Inclusive, ia colocar isso aqui como o próximo assunto nosso. A campanha é feminicídio zero, né? Porque a gente já está lá no fim da linha, que infelizmente os números estão muito altos. Sim. Mas a violência contra a mulher, ela acontece todos os dias, né? No ambiente de trabalho, não só dentro de casa. Uhum. Né? Ela acontece dentro de casa também. Às vezes, infelizmente, ela acontece de mulher para mulher. Olha só que absurdo, né? Muitas vezes você está menosprezando uma colega em vez de falar bem, ou simplesmente de não falar nada, Sim, né? O famoso, exato. se não é para falar bem, não fala. Não fala nada, simples assim, né? Mas claro que essa situação, muitas vezes homem, mulher, relacionamento, né? Chega em limites dentro de casa que a gente perde o controle e só quem está lá dentro para passar. Então, muitas vezes, infelizmente, quem tem que fazer a denúncia é a própria mulher, que não se vê naquela situação, ou pelo aquilo que você comentou, né? Não se sente segura para denunciar e utilizar a Lei Maria da Penha, né?
É bem triste a situação mesmo. Sem dúvida, mas acompanha. a nossa ideia, mais uma vez, né, Natália, falando de saúde, exatamente tem esse objetivo principal. Não é normal, né? A gente Não sempre é normal. fala isso. Não é normal. Você tem um relacionamento que, né, você não é respeitada, você, enfim, tem aquela condição que... Eu acho que respeito é a palavra principal dentro Sim. desse contexto. E não precisa necessariamente, me deu um tapa, me empurrou. Não não precisa chegar nesse ponto. Só o fato de não ser respeitada já é uma violência e é extremamente importante que você não aceite isso. Não é o normal. Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, né, Natália? Exato, né? Dentro de um relacionamento, independente de qual é esse relacionamento, né? Até a amizade, a opinião de um vale tanto quanto a do outro, Com certeza. né? Você Então, pode assim, até não concordar, mas exatamente. cada um tem a sua opinião e ok. Exato. Volto a falar, é um relacionamento. Cada um tem que ceder um pouco né, nos seus pontos de vista para poder manter o relacionamento bem. Quando existe essa questão mais radical, não, é isso e acabou, não é mais um relacionamento. Né? Exato. E eu coloco o ponto aqui também, que a gente não pensa nisso de forma tão direta, mas o que uma criança dentro de casa que vive essa situação, né, do pai, vou colocar um exemplo mais tradicional, né? O pai fazendo uma violência contra a mãe, seja grito, xingo, violência física, né? Vai pensar de ideia de mundo e do que é certo, o que é errado quando vê essa situação. Sim. Ou pior, né? Quando a criança já entende que aquilo não é uma situação legal, quanta revolta isso pode criar, né? E quanto isso vai atrapalhar ela pro resto da vida, né? Uma criança que vai trazer traumas, mágoas, né? E muitas vezes violência também, Sim. porque quantos filhos agridem os pais porque estão agredindo as mães. Exatamente. Né? Então tem toda essa questão É bem mesmo. complicado mesmo. Natália, complicado também o nosso tempo aqui triste. é curto, nosso tempo... Mas foi muito bom, eu gostei de ter legal. falado desse assunto. É importante mesmo, pessoal. O Agosto Lilás, como a gente falou aqui, é só uma forma de chamar um pouco mais a atenção para esse problema. 180, esse é o número, já anota, guarda, coloca na sua agenda. A gente torce para você nunca precisar usar, mas se você precisar, utilize. Não se cala, não. Bota para fora e não aceita esse tipo de situação. Natália, semana que vem estou esperando você mais uma vez aqui, quinta-feira, nós falando de saúde. Se você tem alguma dúvida, ou se você quer mandar alguma pergunta, ou se você ficou, né, de repente quer mandar alguma sugestão pra gente, né, Natália? O Instagram da Natália é @NataliaRezendeOtorrino, sempre lembrando que Natália não tem H, o Rezende é com Z de Zulu, ou então pode mandar para o nosso WhatsApp aqui, a gente sempre encaminha para a Natália também, é o 12997077791. Natália, já como eu sempre gosto, né? O final de semana fica mais perto quando a Natália chega aqui. Isso aí. Que amanhã já é sexta, então um bom final de semana para você, Natália. Até igualmente, semana que vem. Até, Eloy. Abração, Natália. Tchau, tchau. Tchau, tchau.